Did you ever go through those experiences where you had to do a scene where it was very aggressive and you just felt like... Yeah, I mean, I don't want to go into too much detail. Like, honestly, some of my experiences are really humiliating for me, and I wish that they never happened. There's stuff going on, like people getting pissed on, men are pissing inside of women's vaginas, assholes, down their throats, Sorry. Oh, don't cry. Esse aqui talvez seja o vídeo mais importante da história recente desse canal. Não que seja um canal barco no YouTube, um canal gigantesco, você sabe que não é isso. Mas talvez esse conteúdo que a gente vai trazer aqui agora, ele seja mais importante do que uma analogia, do que um filme, do que uma série. Esse vídeo pode ser o vídeo mais importante que você irá ver hoje. Talvez Deus tenha mandado você assistir esse vídeo, porque Ele quer transformar a sua vida. Vamos falar a respeito do câncer da humanidade, da droga do século. O porquê você deve parar e como você vai conseguir parar de consumir a destruição de famílias, a destruição de lares, a destruição de mentes, chamada pornografia. Esse vídeo aqui foi um resultado de muita pesquisa, muita entrega mesmo. Então, galera, compartilha com o máximo de gente que você conseguir e eu peço encarecidamente que você fique até o final desse vídeo, porque o que Deus tem para falar para você hoje é de extrema importância e pode, de fato e literalmente, salvar a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, um canal que mescla cristianismo e cultura pop. Mas hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. Hoje você vai entender o porquê e também saber como você vai sair da pornografia de uma vez por todas. Você vai abandonar isso, em nome de Jesus. Fica comigo até o final do vídeo. Atualmente, os dados que envolvem a pornografia são assustadores. E nós falamos bem menos sobre isso do que deveríamos. Só para você ter uma noção da realidade em que a gente vive, pornografia ela é um vício, assim como cocaína e o crack, que te deixam extremamente dependente devido às cargas dopaminérgicas que elas te oferecem. Quanto mais dopamina, mais você quer. Quando o seu cérebro dispara glóbulos de dopamina, você consome eles de uma vez por todas. Você entra num êxtase enorme, ali numa onda de prazer enorme. Só que depois, essa mesma quantidade de dopamina, ela não é mais válida, ela não serve mais para o teu cérebro. O teu cérebro vai querer mais. Isso faz com que o vício vá escalando em níveis astronômicos até chegar em situações trágicas. Para você ter uma noção, para a gente tentar ilustrar aqui, tá? São números simbólicos. Digamos que o seu cérebro, ele numa relação sexual, que é hoje comprovadamente o maior ato de prazer que o ser humano pode ter, vai mandar ali talvez 60 glóbulos de dopamina. Quando você está acessando pornografia, consequentemente se masturbando, o seu cérebro vai disparar 700 glóbulos de dopamina. Então não tem como competir. É uma luta desigual. O teu cérebro, meu amigo, quando ele se acostuma com alguma coisa, ele não consegue ficar sem. Aliás, pelo menos ele é ensinado a não querer ficar sem. Então essa dependência, ela vem dessa carga enorme de prazer que as pessoas sentem. E só para você ter uma noção, eu vou trazer alguns dados aqui que você pode até ficar um pouco assustado, mas é a realidade, gente. É a grande realidade. Um estudo feito aí em 2019 afirma que 93% da população brasileira pelo menos já teve um único contato com a pornografia. 63% afirma que ainda utiliza constantemente. Em 2017 e 2018, um estudo feito afirmou que 76% dessas pessoas eram homens e 24% eram mulheres. Isso também já traz uma outra realidade, não são só homens que consomem pornografia, mas mulheres também. Ah, Gustavo, mas esse número é muito baixo, né, de mulheres. Então, mas o estudo mais atualizado de 2024 diz que 63% do público consumidor de pornografia no Brasil é homem e 37% é mulher. Então sim,
as mulheres estão assistindo pornografia cada vez mais. Por que que tanta gente acessa pornografia? Porque os tempos mudaram. Antes, o diabo tinha suas armas. Hoje, ele tem outras armas. E hoje, talvez, a arma mais letal que ele achou para destruir famílias é a pornografia. Essa arma, ela tem entrado em famílias, destruído casamentos, destruído mentes, deturpando pensamentos e fazendo tudo de ruim que você imaginar. Digamos que lá nos anos 70, 80, para você acessar a pornografia, você tinha que ir numa banca de revistas, roubar uma revista, comprar, porque as pessoas adolescentes e menores não podiam comprar. Então, você que era de maior, você tinha que sair de sua casa e comprar uma revista para você ver imagens estáticas, né, e consumir pornografia. Ou seja, a dificuldade de acesso a isso era maior e também a carga de prazer, ela não era tão estimulante quanto é hoje. Porque hoje, meu amigo, você tem na tela da sua mão 1 milhão de conteúdos pornográficos que podem ser acessados a qualquer momento do dia, em qualquer lugar. Está fácil demais acessar pornografia. O diabo tornou isso fácil para que você caia em pecado. Em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer circunstância. Pois é. E pro mundão aí, meio que já é normal acessar pornografia, é normal acessar pornografia no casamento, tá tudo certo. Mas para nós cristãos, a gente sabe que isso é uma aberração. Só que o número de viciados em pornografia dentro da igreja, ele é também assustador. Um estudo americano comprovou que entre os cristãos praticantes, 75% acessam pornografia. Pessoas que lideram outras pessoas, às vezes lideram famílias, lideram jovens, são pastores, fazem visitas, dão conselhos, mas que consomem pornografia. Quanto mais você vai consumindo, mais você vai ficando inconsciente, digamos assim, daquilo que você está fazendo. É um vídeo aqui, outro ali, e quando você vai ver, você já não consegue mais parar. Isso aí vai fazer o que com a sua mente? Vai fazer com que você não enxergue mais pessoas, você enxergue apenas objetos ambulantes. Vai fazer com que a sua espiritualidade caia consideravelmente e vai fazer com que você sofra consequências dentro do seu casamento. Você não vai mais sentir prazer na sua própria esposa ou no seu próprio esposo, porque não vai ser mais prazeroso do que a pornografia. Você não vai conseguir ter, por exemplo, ereções, ou você não vai conseguir também ter ejaculações normais, você vai ter ejaculação precoce porque você condicionou o seu cérebro a sentir prazer apenas com pornografia. Então, meu amigo, você pode estar criando um monstro para a tua vida inteira. E pode ser que você sofra isso ainda lá na frente, ou que você já esteja sofrendo isso. E aí, nesse momento é que acontecem traições, divórcios. O número de divórcios por causa da pornografia aumenta 60% nos Estados Unidos. Famílias sendo destruídas por causa da pornografia. Me condena justamente as pessoas trazerem isso à tona todas as vezes e você vai já fazer. trouxeram, eu não consigo me relacionar, Luciana, por conta disso, porque às vezes até encontro um cara bacana, mas aí um amigo já viu um vídeo meu e acaba sabendo. Você acha que isso prejudica? Prejudica, em relacionamento prejudica. Cena de fetiche são as cenas mais que mais as meninas topam de fazer. Por quê? Porque as cenas não envolvem sexo. São cenas que você nem precisa tirar roupa, mas causa traumas incríveis nessa vida. Eu tenho traumas, olha, que eu tô tratando, é difícil. Essa indústria financiada pelo próprio diabo, ela lucra baldes, rios de dinheiro, porque elas produzem e tem muito acesso, muitas visualizações, porque como eu falei, 90% de todos os países consomem isso. E aí, por falta de oportunidade, muitas vezes, em pessoas pobres, essas pessoas acabam deixando-se levar pela indústria, entrando aí no meio do ramo, entrando como atriz, como ator. Para quem não entra de fato na indústria gigantesca aí do mainstream pornográfico, entra
em plataformas pornográficas para vender fotos, vídeos do seu próprio corpo, filmar relações sexuais. Hoje nós temos algumas plataformas aí. De qualquer forma, isso é acessado, isso é pago pelas pessoas. Hoje a própria inteligência artificial também é feito pornografia com inteligência artificial. As pessoas criam prompts pornográficos para vender por aí, vendem, tá? Vendem bastante, porque às vezes o cara já viu tanta pornografia que o cérebro dele não mais sente prazer de ver os vídeos com pessoas reais, ele quer ver outro tipo de vídeo. E aí, meu amigo, quando o cara não quer mais ver esse tipo de vídeo, ele não sente mais prazer, ele vai buscar prazer. Vai buscar prazer na realidade, e é onde aumentam casos de estupros, casos de violência sexual, casos de abuso contra menores, pedofilia, parentes abusando de outros familiares. Meu amigo, o mundo está deturpado porque a pornografia hoje faz parte da vida da sociedade. Teve um cara que ele me contratou para fazer uma cena, uma cena de pum, e era uma das cenas, né, de pum. Essa cena de pum é um fetiche que o cara tem, de que mulheres só tem pum na cara dele. E eu não tava conseguindo soltar os gases. Por mais que eu fizesse esforço, por mais que eu tomasse água, por mais que eu apertasse a barriga, por mais que eu fizesse, corresse, assim, tipo, fizesse um exercício, alguma coisa, o ar não queria sair. E esse produtor, ele quase me bateu, ele ficou muito bravo, muito bravo. Você entende a gravidade disso? Você entende que você não pode mais fazer parte dessa indústria, financiar essa indústria, nem consumir conteúdo assim? Você já imaginou que você pode estar vendo ali atores que estão nos vídeos, mas que não estão mais vivos porque cometeram suicídio? Porque as pessoas não aguentam, as pessoas têm que se drogar para fazer os vídeos, elas têm que injetar hormônios, elas têm que injetar estimulantes, e o corpo vai morrendo, fora aqueles que cometem suicídio, como eu falei. As mortes trágicas de atrizes pornô estão levantando um debate sobre a indústria do conteúdo erótico. A atriz Cagney Lynn Carter morreu nos Estados Unidos aos 36 anos e a polícia está considerando a hipótese de suicídio. A notícia da morte dela surgiu semanas depois de outras duas atrizes, Jessie Jane e Tina Fields, morrerem de causas ainda não definidas. Em 2018, as mortes de 5 atrizes pornô famosas, num intervalo de só 3 meses, trouxe à tona uma série de denúncias, críticas e discussões sobre a pornografia. Os debates são sobre casos de exploração, machismo, traumas psicológicos e doenças psiquiátricas. Um estudo publicado em 2012 nos Estados Unidos indicou que as profissionais desse setor têm mais probabilidade de já terem ingerido pelo menos 10 tipos de drogas e de terem começado a vida sexual de forma precoce, isso na comparação com mulheres em outras profissões. Por que eu tô falando isso, gente? Por que a gente tá falando sobre a pornografia? Porque o crente tá vendo pornografia. E o crente precisa ser luz do mundo, ele precisa ter ânimo para pregar o evangelho, precisa ter ânimo para falar de Deus, para honrar teu casamento, para honrar tua família, e ele precisa abandonar a pornografia, mas para ontem, precisa abandonar mesmo. E eu sou uma prova viva de que existe saída para a pornografia. Eu já fui viciado, eu já acessei pornografia por muito tempo, dentro da igreja, fiz parte dessa estatística, mas hoje Deus me libertou e Ele quer libertar você também. O que você está fazendo hoje que te leva a cair no pornografia? Você lembra da história do rei Davi? O rei Davi, ele cai no pecado, ele vai olhar Batseba tomando banho, porque ele estava... O que ele estava fazendo? Já parou para pensar nisso? Nada. Será que você tem tido um tempo demais para ver pornografia? Será que você não está ocioso demais? Meu amigo, já dizia minha avó, sua avó, trivó, mente vazia, oficina do diabo. E isso aconteceu com Davi. E Davi também, ele não vai à guerra, ele deixa de estar atuando como linha de frente, como o rei de Israel deveria fazer, para ficar em casa fazendo nada, sozinho. E ele estava sozinho no palácio, não tinha mais ninguém ali. A Bíblia desde o início diz que não é bom que o homem ande só. Será que você não está tendo muito tempo e ficando sozinho demais quando você está acessando pornografia? O que você estava fazendo antes de ver pornografia? Será que você estava rolando o TikTok, rolando Reels,
Galera, eu precisei excluir 2 redes sociais que me faziam cair. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a fora. Meu amigo, você só vai se livrar do vício quando você entender que você tem que ter tolerância zero. Você não pode dar espaço, não pode dar brecha. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse verso tem que ficar com você. A rede social, ela tá aí para gerar gatilhos imensos. É gente sem roupa, é gente dançando, é mulher e não sei o que, é anúnciozinho, tudo tem conotação. Você tá ficando tempo demais ali. Você precisa restringir o seu campo de visão. Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você vê. Teu meio social também te faz cair. Será que você está em grupo? Será que você conversa com pessoas que só falam sobre isso? Você precisa filtrar as suas amizades, suas companhias. Será que as coisas que você consome, filme, série, também não tem te levado a isso? Por que você acha que eu sou o militante contra a cena de sexo em filme, em série? Porque justamente isso daí leva muita gente a cair em pornografia. Aliás, já é uma pornografia, né? O que é mostrado muitas vezes. Então, meu amigo, você não pode ter contato com esse tipo de coisa. Sabe de uma coisa, galera? Ninguém vence o vício por completo. A luta, ela é diária. Você pode não consumir mais, você pode ser um viciado não praticante. Mas se você baixar a tua guarda, ele vai voltar. Então, você provavelmente está caindo na pornografia constantemente porque você está dando espaço para a tentação chegar. Quando a tentação chegar, é muito difícil você sozinho vencer. Então não deixe a tentação chegar. Corte o mal pela raiz. Corta a rede social se for preciso. Corta grupo, corta relação, corta o que você puder. Mas você não pode facilitar para o inimigo. Não pode. E meu amigo, você não pode lutar sozinho, porque Deus está ali para lutar com você, por você. Deus está falando assim, filho, eu vou lutar junto com você essa batalha. E se não fosse Deus, queridos, na minha vida, não fosse oração, joelho no chão, não tem jeito. Crie conexões com pessoas, fale com alguém sobre isso, seja para terapeuta, para um amigo que você confia, para o seu pai, para sua esposa, o que você achar melhor, mas fale para alguém. Não alimente isso sozinho dentro de você, que isso vai te corroer. Ore constantemente a Deus. Ore. Tente fazer como Daniel, orar 3 vezes ao dia. Eu fazia isso. Eu colocava um despertador para orar. Orar em favor disso. Faça jejum. Se você está fazendo jejum e oração, jejuar mesmo. Faça jejum em favor disso. Jejum é poderoso, galera. Vigília. Tudo é muito poderoso. O inimigo não gosta quando você se ajoelha e ora. E principalmente se for para você parar de praticar o que ele gosta que você pratica. O fato é que a pornografia ela tem sido preguinho na casa de muita gente. E isso vai sim te levar para o inferno. E além de te levar para o inferno, vai destruir a vida que você tem aqui na Terra. Por isso, meu querido, o meu apelo para você é que se você ainda não tinha acordado para essa realidade, acorde. E se você está tentando lutar contra isso, eu quero que você lute com as armas certas. Por isso, a gente aqui do Fé Geek desenvolveu um manual prático passando aquilo que eu vivi e como eu consegui obter sucesso a não praticar por mais de 5 anos aí a pornografia, que é o manual assassino do vício em pornografia em 4 passos. São 4 passos práticos que se você colocar em prática ainda hoje, você vai começar a mudar a sua vida completamente. Você vai mudar a sua forma de viver, a sua forma de enxergar o mundo e você vai com certeza matar o mal pela raiz. E nesse manual está claro isso. Sem Jesus, sem Deus você não vai conseguir. Esse manual ele é para te ajudar, ele é para você realmente, galera, colocar em prática e acabar com isso. Quanto é tempo, o quanto ainda você tem vida pela frente, seja você casado, solteiro, viúvo, não interessa, você fazendo isso que a gente colocou lá, você vai obter vitória em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê nisso também? Se você entrar no link que está aqui na descrição e colocar lá o cupom FEGEEK15, você vai ganhar 15% de desconto nesse produto que, galera, o preço é menos que uma pizza, tá? É simbólico, é um valor ridículo, sabe? Que tá dando para você a chave da sua algema aí desse vício da pornografia, porque a gente realmente teve custos, teve que fazer um monte de coisa aí para colocar isso aí no ar, entendeu? Então, eu peço a você
que não precisa também, se você não quiser, você acha que tem outros métodos aí e tal, né? Você que sabe, meu querido, mas eu tenho aqui uma coisa que pode mudar completamente a tua vida, como mudou a minha, como mudou de outras pessoas. E olha, eu garanto para você que a vitória vem porque é Deus que vai lutar com você. É Deus que vai lutar com você e por você. Entrega a tua vida para Ele hoje. Eu quero orar com você, tá? Faz horas que eu termino vídeos orando aqui, né? Mas eu acho que faz sentido, principalmente sobre esse assunto. Fecha aí os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Pai. Eu não conheço quem está vendo esse vídeo. Eu sei que essa pessoa está aqui porque talvez ela ache que ela esteja no fundo do poço. Mas, Pai, não há fundo que o Senhor não possa alcançar. Não há buraco, não há ruína que o Senhor não possa, Pai, transformar em bênção. E que a vida dessas pessoas seja transformada através da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, através da força de vontades que ela tem de ser pessoas melhores, de purificar sua mente e ser a imagem e semelhança de Cristo. Que elas honrem, Pai, o Senhor com os olhos dela, com a mente dela, e que ela prospere em Cristo Jesus. Nós rogamos a Tua presença e libertação, que a partir de hoje, Pai, o diabo trema quando dobrarmos o nosso joelho. E nós não vamos mais dar brechas nem facilitar para que o inimigo entre na nossa vida. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que esse vídeo seja um start para uma mudança na sua vida, de alguma forma que a gente possa ter contribuído com alguma mudança que você venha a ter de fato na sua vida. Eu desejo muito que você se liberte, que Cristo cubra você de bênçãos. A partir de hoje começa a guerra de fato, não vai ter brecha, não vai ter chance para o inimigo reinar aí na tua vida usando a pornografia. Entendeu? Acabou. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Conscientize essa galera. Faça com que os jovens da tua igreja, da tua família, tenham os seus olhos abertos para essa realidade e que tomem consciência que precisam abandonar de uma vez por toda esse tipo de vício. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí, como eu já falei, deixa o like, que isso ajuda bastante. E até uma próxima, e na próxima você já vai ser outra pessoa, em nome de Jesus. Entenda, galera, quedas são normais, vão acontecer, mas você não pode deixar que isso te desanime, que isso te deixe para baixo. Use cada queda como aprendizado. Aonde eu caí, não vou cair de novo. Do jeito que eu caí, não caio igual. Não mais. Use isso a seu favor. E é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado.